Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, 7 erros na hora de montar a laje. Se você não quer cometer esses erros, então bora comigo pro vídeo. Primeiro erro da montagem da laje, pessoal, é você não engastar a laje. Tem algumas pessoas que insistem em fazer as vigas e colocar simplesmente a laje apoiada na viga, tá? Com o tempo, essa laje ela vai trabalhar, normal que a laje trabalhe, e aí ela vai fissurar, ela vai rachar na parte de fora da casa, ocasionando aquela rachadura, né, ao redor da casa todinha, mesmo abaixo da laje. Uma forma de você resolver isso é fazendo a laje engastada, tá? Então sempre opte em fazer laje engastada dentro da viga, ou seja, você enche a viga e deixa 10 centímetros da viga sem encher, para que você consiga colocar os trilhos ali. Erro 2. Tamanho do vão livre. O que é o vão livre? É esse tamanho, né, que eu tenho de apoio de um trilho da laje ao outro apoio do trilho. Então é esse espaço livre que eu tenho aqui na laje. Esse vão livre, ele não pode, numa laje normal, como essa aqui, uma laje H8, eu não posso ultrapassar 3 metros, tá? Se eu for ultrapassar 3 metros, eu tenho que colocar reforço nessa laje, ou seja, eu vou pegar o trilho, vou colocar 2 ferros na parte de baixo, extra, né? Às vezes é 8, às vezes é 10, dependendo do cálculo. Então eu preciso colocar 2 ferros de reforço na parte de baixo. Somente o trilho normal, como você compra no depósito, ele não suporta mais do que 3 metros. Isso falando de uma residência, um quarto, uma sala, tá? Então esse é um erro típico. E o que acontece quando eu deixo a mais esse vão sem colocar o reforço de aço nessa laje? Quando eu piso, essa laje fica vibrando, ela fica se movimentando. Se você anda na laje e fica pisando, ela fica balançando, ali é o vão livre que está muito grande para aquela laje. Terceiro erro, escoramento, tá? O escoramento, pessoal, nesse caso aqui nós estamos trabalhando com escoramento de ferro. É o melhor escoramento que nós temos para a laje. Você tem que colocar uma madeira em cima para você fazer a distribuição da carga nas escoras. Saiba que essa madeira ou essa tábua que você coloca, ela tem que resistir o espaço livre. Eu estou usando um barrote aqui de 5 por 5 centímetros, onde esse barrote ele resiste até 1 metro. Então eu procuro botar as minhas escoras no máximo com 1 metro de distância, tá? Outra coisa do escoramento, que é comum eu ver o erro, é que a pessoa às vezes é na terra e ele simplesmente joga a escora no chão, tá? E colocar essa escora no chão, qual que é o problema dela? Eu tenho que ter uma madeira que distribua essa carga na terra justamente para que ela não afunde. Eu vejo muitas das vezes a pessoa montar um escoramento bom desse, uma escora de ferro dessa, que é um escoramento bom, mas por não botar uma tábua ali para poder dissipar esse esforço que está no pedaço da escora, ela acaba cedendo. Então se atente aonde você vai colocar essa escora. Se for colocar no chão, coloca uma tábuazinha ali, né, uns 50 centímetros, mais larguinha de uns 20 centímetros ali, para que ela apoie bem e distribua bem essas cargas. Se fosse no caso aqui que está em cima da laje, não tem nenhum problema. Outra questão sobre escoramento. Às vezes nós utilizamos escoramento de madeira, que também funciona, tá? Não é tão bom quanto o de ferro, mas funciona sem problema. Agora se atente quanto que essa madeira vai aguentar de carga. Eu já vi acidente em laje, justamente que o cara escorou a laje com esse escoramento de madeira, a madeira não suportou a carga total, né, da laje, quebrou e a laje afundou. Então tenha sempre esse cuidado na hora do escoramento, é um erro comum. Escoramento, eu utilizo como padrão uma escora por metro quadrado, tá? Sempre uma escora por metro quadrado, coloco um barrote de 5 por 5 em cima e ele vai dissipando essas tensões aqui. Então ela tem 1 metro da parede até aqui, mais 1 metro daqui, mais 1 metro até lá. Se fosse uma laje mais larga, eu colocava outra linha de escora, justamente para que elas não fiquem a mais de 1 metro de distância. Nem nesse sentido, tá? Porque o trilho, enquanto não concretado, ele não suporta mais do que 1 metro nessa distância, tá? E nessa distância aqui entre as escoras vai depender da madeira que você está utilizando, mas eu procuro utilizar na distância do metro para não ter sobrecarga nessas escoras e em algum ponto ter algum problema. Quarto erro, não utilizar ferragem de distribuição. O que é a ferragem de distribuição? É aquela tela que vai por cima da laje, que vai por cima do trilho, tá? Essa tela é interessante que ela não tem a malha mais do que 20 por 20. Tá? Geralmente nós utilizamos nessas lajes aqui malha 15 por 15 no ferro 4.2. E se você for utilizar ferro solto, lembre de colocar as barras tanto nesse sentido como nesse sentido, usando como se fosse uma tela. Então nesse caso é melhor utilizar a tela. Tá? Eu já vi alguns profissionais, principalmente em laje de forro, simplesmente não colocar a tela para economizar, mas isso é um erro, porque você pode ter problema, essa laje ela vai começar a rachar, porque isso que nós precisamos da tela de distribuição. Então precisa colocar essa tela, pontear essa tela direitinho para que você faça a concretagem e não tenha nenhum problema, porque essa tela é o que vai dissipar as tensões, os esforços dessa laje no espaço livre, né, de um trilho para o outro. Quinto erro, a altura da capa de concretagem. O que é a capa? É o concreto que vai acima dos trilhos, cobrindo a tela.
Tá? Então essa capa ela tem que ter no mínimo 4 centímetros. Ela nunca pode ser menos do que 4 centímetros. Pode ser mais? Ela pode ser mais. Ela pode chegar até 6, dependendo do tipo de laje, chegando até 7 centímetros. Mas o recomendado mesmo para uma laje de casa, normal mesmo assim, 4 centímetros. Nunca menos do que 4. E se atentar que toda laje tem que ficar com 4 centímetros acima dos trilhos. Tá? Então você tem que ter esse cuidado de deixar a capa corretamente. Tem alguns profissionais que acabam diminuindo essa capa, colocando ali 3, 2 centímetros, para tentar economizar, né? Tirar um pouco do concreto ali que ia gastar. Só que com isso você vai ter problemas, você vai ter uma laje que não tem a resistência que deveria ter. Então se atente, capa mínimo 4 centímetros. Erro de número 6 na hora de montar a laje. Não passar os conduítes, não passar os eletrodutos. É importante que antes de você fazer a concretagem da laje, você se atente a passar todos os eletrodutos, todos os conduítes. Essa laje aqui, se você observar, ela tem uma enorme quantidade de conduítes, né, de eletrodutos. Mas esses eletrodutos é o necessário para poder passar internet, antena, energia. Tá? É muito importante que às vezes alguns profissionais simplesmente passam só um eletroduto, não dá certo, depois dá certo. Quando você vai passar os fios, não tem a capacidade de eletroduto. E depois da laje concretada, como que você vai passar o eletroduto? Então se atente ao projeto elétrico na hora de fazer a concretagem da laje, para que antes de você fazer a concretagem, na montagem da laje, você já passe a quantidade de eletroduto necessário. Erro de número 7. Cura do concreto, a cura dessa laje. A cura do concreto, ela se dá da seguinte forma: eu manter esse concreto úmido para que ele cure e não resseque. Se eu não estiver umedecendo essa laje, colocando água, molhando essa laje, ela vai ressecar muito rápido e o concreto não vai entrar no processo de cura, ele vai entrar no processo de ressecamento, tá? Então, principalmente os 3 primeiros dias, você deve molhar essa laje pelo menos 2 vezes ao dia, justamente para que ela esteja sempre úmidazinha ali, para que o concreto não resseque ou cubra com a lona, ou até mesmo existem produtos hoje no mercado específicos para essa função, onde você aplica, depois que você faz a concretagem, aplica esse produto e ele impede que evapore essa umidade, e aí você não precisa ficar molhando. Mas caso você não esteja utilizando o produto, você deverá, pelo menos os primeiros 3 dias, você molhar essa laje 2 vezes ao dia, e levando essa cura até os 7 dias é interessante, você molhar até os 7 dias. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like, qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários, nós respondemos assim que possível. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.